Oi, boa noite. Que a santa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que Deus abençoe o seu trabalho. Chegou em casa bem, isso que é o mais importante. Que Deus abençoe sua família. Eu quero estar aqui trazendo a continuação da palavra de Deus de Romanos capítulo 5, no verso 12, né? Por um homem vieram o pecado e a morte. E por um homem também veio a graça, que superabundou ao pecado. Eu vou estar lendo tudo com a ajuda de Deus e guiada pelo Espírito Santo, porque eu já falei sobre ele, né? Sobre essa passagem. Mas eu vou estar lendo para vocês a palavra de Deus, tá? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram a semelhança de transgressões de Adão, o qual é a figura naquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de um só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito, mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só auto de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vidas, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superou a graça, para que assim com o pecado reinou da morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? A palavra fala que por causa de um homem nasceu o pecado, o corpo corruptível, né? Que o homem já nasce com a malícia desde a sua meninice, né? Por isso que o pai filhos varão a andar dentro da palavra de Deus, né? A santidade, a doutrina, a não tocar numa mulher, a um homem ser um homem provedor, um homem de cabeça, um homem de caráter, um homem sim, sim e não, não, entende? O pai tem essa missão de ensinar os vossos filhos. O pai tem que andar na doutrina, na santidade, na obediência ao Senhor. E a mesma veste do pai ensina os filhos a andar como o pai. Entende? A mesma imagem do pai, os filhos têm que ser igual. Assim a mãe. A mãe, ela tem que ser a doutrina, a palavra de Deus para sua filha, tá? Ensinar ela a ser uma dona de casa, cuidar da casa, cuidar das coisas dela, estudar, né? Que aqui exige a lei do estudo. Estudar, não ter amizade com pessoas estranhas, que não tem da palavra de Deus. A mãe tem direito de corrigir os vossos filhos, assim os vossos pais. O filho pode fazer careta, o vizinho pode falar as coisas. Você não segue a lei do homem, você não segue a lei da mulher, você segue a lei de Deus. Então você tem a missão de criar os seus filhos dentro da graça de Cristo Jesus. Entende? Então, por causa do pecado, nós nascemos tudo com o pecado. Mas a partir que nós conhecemos a graça divina, Jesus Cristo, Ele nos tira do mundo do pecado e nos santifica, entende? Através da santidade,
da doutrina, através de pregar o evangelho, através da igreja, o irmão pregando dentro da igreja, porque a casa do Senhor Jesus, o que estão ali no altar, ele tem que santificar tanto ele, para ter edificação na vida dele e da família, como ele ensinar os membros também ser santificados, honrados pela palavra do Senhor, entende? Então o Senhor Jesus, ele veio matar o pecado do homem. O homem casado e a mulher, ele não vai matar o pecado dos dois. Por isso que o homem vai ter um dia de pecado e um dia de santificação na presença de Deus. Agora, os solteiros, ele serve ao Senhor, ele coloca o seu corpo a santificar o seu corpo para o Senhor, a sua santidade. Assim as solteiras livres, entende? Então hoje Jesus, ele veio trazer a salvação do pecado. A partir que você aceita o sacrifício da cruz, a partir que você fala: Jesus, eu quero que você me limpa, me justifica, porque o que vai justificar pela fé é o seu arrependimento, entende? E aonde justificando cada pecado que você justificar, se arrepender, Jesus vai cancelando, vai justificando, e aonde você não peca mais. Depois você morre para o mundo do pecado e você nasce para a graça de Deus, para servir a Ele de espírito e verdade, aonde você não vai pecar mais, você só vai andar santificado, andar na obediência. Então, quando nós não conhecemos a verdade, quando nós não conhecemos o que é o pecado de verdade, o que gera tanta morte e enfermidade, nós vai ser desobediente a pai, a mãe, a palavra de Deus. Mas a partir que nós conhecemos a verdade, o caminho, a vida, Jesus Cristo, nós passamos a ser obedientes aos nossos pais. Por isso que ele fala assim: nossa, eu dou valor hoje no meu pai e na minha mãe, porque se não fosse meu pai e minha mãe, hoje como eu estaria, não é assim? E aí a mesma coisa, você volta para a palavra de Deus e fala: hoje eu amo a palavra, hoje eu vejo que a lei de Deus era zelo, era cuidado da minha alma, minha vida, minha família. E aonde você passa a obedecer, você sai da lei do homem, das mulheradas, de tudo, para você só seguir o que está aqui, na Bíblia, ter uma intimidade com o Senhor Jesus, de oração, sabe, ler a palavra de Deus, ensinar. Então isso que Jesus veio trazer, a obediência para a humanidade, veio trazer a graça, o arrependimento, e ele veio trazer a salvação da morte, que é o pecado que há nesse mundo. O pecado de Adão e Eva foi de marido e mulher, entende? Mas gerou homicídio, e daí foi até a Moisés. Depois de Moisés, o nosso Deus criou os 10 mandamentos, no qual ali não teve mais. Só que Davi caiu no adultério, mas logo confessou e voltou com a sua mulher, mas também foi punido. Salomão também caiu no adultério com 1000 mulheres, também se arrependeu, foi justificado, santificado, também voltou com a sua mulher. Então tudo que está aqui na Bíblia, todos os santos de Israel passou pelo pecado, passou pela desobediência e passou a ser santificado, andou na santidade, na doutrina, foi justificado pela fé em Cristo e teve a vida eterna. Então a palavra, ela fala isso. A partir que Jesus chega, nós somos livres do pecado, não pecamos mais, vivemos uma vida santa. Jesus é santo, 3 vezes santo, e nós somos santo e santa do Senhor. A casa de Deus é para ser santificado. Nós somos um povo diferente, então nós somos um povo santo. Não é que nós estamos salvos, nós vai ser salvo depois do arrebatamento e quando ele leva nós embora, entende? É isso. Que Deus abençoe. Então o pecado, ele cresceu através das obras malignas que estão aí na terra. A terra está feitiçada de obras malignas. Jesus passou a tentação de Jesus.
Olha o que Satanás mostrou para Jesus. Assim é nessa terra a tentação que ele mostra para você, para a tua família e para os teus filhos.